Olá, este é o Visão Parlamentar gravado em home office. Neste programa, eu converso com o deputado Ulisses Gomes, do PT, líder da minoria na Assembleia. Vamos falar sobre a conclusão dos trabalhos da CPI dos fura-filas da vacinação, com pedidos de indiciamentos e recomendações ao Poder Executivo. Acompanhe! Deputado Ulisses Gomes, é um prazer recebê-lo mais uma vez no Visão Parlamentar. Olá, Marco. Eu que agradeço a oportunidade e cumprimento a todos que nos acompanham. Muito obrigado. Amanhã à disposição. Deputado Ulisses, a CPI dos fura-filas da vacinação, criada em março na Assembleia, a partir de requerimento de sua autoria, concluiu seus trabalhos na semana passada, com pedidos de indiciamento e outras recomendações a autoridades. O colegiado atendeu adequadamente aos objetivos a que se propunha quando surgiu? Acredito que sim, Marco. O objetivo principal era averiguar a grave denúncia de fura-fila, dos membros que então foram indiciados por improbidade e responsabilidade administrativa, tanto o ex-secretário de Estado, Carlos Eduardo, como seu chefe de gabinete, seu adjunto e a diretora responsável pela vacinação em Minas Gerais. Então, chegou ao objetivo de averiguar e comprovar, infelizmente, essas irregularidades. Eu sempre gosto de reafirmar, sempre lembrando que hoje, com a vacinação já um pouco avançada, nós estamos falando de uma denúncia que ocorreu em fevereiro. Estes que se sentiram no direito de criar um privilégio para si e ao entorno que estavam trabalhando com eles, se vacinaram em fevereiro, onde, à época, cerca de 30% de profissionais da área da educação, da área da saúde, da linha de frente, ainda não havia sido vacinado. Então, é grave furar fila a qualquer momento, mas é mais grave ainda quando estávamos numa média ainda de idade, em torno de 80 anos de idade, e muitos profissionais da linha de frente não haviam sido vacinados. Então, houve uma irregularidade muito grande, uma conivência do governo do Estado, eu digo do governador, ou daqueles que gerenciam, os secretários principais, de deixar isso acontecer. A CPI comprovou essas irregularidades, assim como comprovou a falta de investimento na área da saúde, especificamente no combate à pandemia, o que é ainda mais grave. Ainda vemos cidades precisando de recursos, hospitais precisando de recursos para o combate à Covid. Infelizmente, o governo não só não investiu o mínimo constitucional, como deixou de investir recursos provenientes do governo federal para compensação das perdas que o Estado teve no período da pandemia. Então, foram graves as denúncias, infelizmente foram comprovadas, e felizmente, com muito trabalho, dentro do prazo previsto, a CPI cumpriu com a sua obrigação. O documento final concluiu que houve indícios de irregularidades no processo de vacinação de servidores da Secretaria de Estado da Saúde contra a Covid-19. Responsabilizou integrantes do núcleo central de comando da pasta, como o senhor já citou, por peculato e improbidade administrativa. Na sua avaliação pessoal, essas irregularidades ocorreram mais por descuido ou por má-fé dos agentes públicos? Olha, a intenção pela qual os agentes que cometeram esse ato tomaram essa decisão, fica difícil de eu julgar, se foi por uma má-fé ou se foi por descuido. O que houve, sem dúvida, uma irresponsabilidade muito grande e um sentimento, talvez, de que isso não se tornaria público. A prova concreta é que o secretário, quando esteve na Assembleia, disse, depois de denúncias, porque antes ele não havia falado nada, de que teria se vacinado para dar exemplo. E tudo aquilo que você quer dar exemplo, você vai tornar público isso. Nada disso aconteceu com o secretário. Ele escondeu esse fato. O Estado, na verdade, se apropriou de um bem que não é dele, que as vacinas elas são direcionadas aos municípios, e eles, num procedimento totalmente fora do contexto e comprovadamente irregular, se apropriou das chamadas vacinas separadas
para a margem técnica, né? Aquelas vacinas que são separadas para quando há alguma perda, algum desvio, algum vencimento de prazo, algum problema, sempre há uma reserva técnica. O Estado se apropriou. Então, o secretário Carlos Eduardo e sua cúpula, acreditando que isso poderia não fazer falta, e fez na vida de muitas pessoas, se apropriou disso e cometeu esse grave delito, essa irregularidade que foi comprovada pela CPI. Então, não cabe a mim julgar se a motivação dele foi qual foi, mas sim a prova concreta que seja qual tenha sido o motivo dele, foi um péssimo exemplo, e a CPI cumpriu com um papel fundamental de mostrar para a sociedade que nós, na Assembleia Legislativa, não vamos permitir que isso aconteça novamente. Por isso, o papel também de encaminhar para o governador do Estado todas essas informações, o relatório todo, para que ele tome conhecimento de cada uma das denúncias, já que em algum momento ele deixou em dúvida se tinha ou não as informações. E, obviamente, além disso, as denúncias aos demais órgãos, para que todo mundo tenha conhecimento, assim como a Comissão de Saúde da Assembleia, para que a fiscalização seja permanente, né, e no rigor da lei e do que se prevê no Plano Nacional de Imunização, o PNI, seja cumpridas as regras. Quantos servidores se imunizaram antecipadamente fora dos critérios de prioridade segundo as apurações da CPI? Um total de mais de 2.000 servidores, né? 1.800, compreendendo todas as superintendências, e mais de 800 na Secretaria Central, que vamos dizer que é a de Belo Horizonte. Nós estamos encaminhando esse relatório com as denúncias, comprovações, todas ao Ministério Público, para que tome as devidas providências com relação a cada um desses órgãos. Há um entendimento de que, no caso específico de Belo Horizonte, a promotoria cuide aqui em Belo Horizonte, e em cada uma das superintendências, a promotoria da sede onde a superintendência está alocada possa averiguar o motivo pelo qual cada um dos servidores foram vacinados. Então, nesse contexto geral, não tenho dúvida que a CPI cumpriu muito bem esse papel, e a gente espera que o Ministério Público, por tudo que a gente tem conversado, participou conosco nesse processo todo, vai encaminhar com muita responsabilidade essas denúncias e as ações cabíveis. Deputados da base governista, deputado Ulisses, que integravam a CPI, apresentaram um substitutivo ao relatório e também emendas que acabaram sendo derrotadas. E um dos pontos que eles pleitearam era a exclusão da subsecretária de Vigilância, Janaína Passos de Paula, do rol de citados, por ela ter agido, segundo esses parlamentares, cumprindo ordens superiores e amparada pela própria assessoria jurídica da secretaria, além de ter contribuído com informações para a CPI. Por que prevaleceu, o pedido de indiciamento dela ao lado dos ex-secretários, titular e adjunto, e do ex-chefe de gabinete? Apesar da Janaína Passos ter tentado jogar a responsabilidade, obviamente, para o secretário superior a ela, chefe de gabinete e adjunto, que obviamente podem até ter tido a decisão de impor a ela alguma ação, ela cumpriu essa ação. Ela é uma técnica muito competente, conhece como ninguém o Plano Nacional de Imunização e, consequentemente, saberia e sabe como ninguém os limites da regra, o que era possível ou não, o que era correto ou não de ser feito. O não indiciamento dela responsabilizaria de forma, digamos, no meu entendimento, automática, aqueles que deram parecer do qual ela seguiu. Ela poderia ter negado o encaminhamento desse parecer. Particularmente, acredito que deveria se indiciar, mas não foi o entendimento do relator, e eu segui assim o relator, mas eu acredito que até aqueles que deram parecer na Procuradoria ou o jurídico direto da Secretaria têm responsabilidade direta nisso. Mas o que não, em nenhum momento, seja pelo jurídico ter dado um parecer, nada tira dela a responsabilidade, da responsável final, depois da ordem do gabinete, de parar aquele processo. Acredito que ela não fez em nenhum momento de má fé, tenha feito, seja por obrigação ou por orientação desse gabinete, mas o fato é que, sabedora que era e é das regras, ela cumpriu. E ela cumpriu uma decisão irregular. Então, nesse sentido, não tinha como não responsabilizá-la por estes atos.
Quanto aos investimentos do Estado em saúde, também apurados pela CPI, o relatório concluiu que o governo mineiro deixou de cumprir o mínimo constitucional de 12% no exercício de 2020. Mas secretários de Estado discordam da conclusão e essa polêmica envolve a forma de contabilização de recursos no percentual. Como que é possível explicar, deputado Ulisses, a quem nos assiste, os números conflitantes que compõem esse indicador? São os chamados restos a pagar não processados que geram essa divergência? Sim, há essa questão contábil a ser analisada. O Estado aproveita desses números de resto a pagar, né, e contabiliza como gasto. O que nós estamos tratando, e a CPI teve esse cuidado, de averiguar aquilo que foi gasto efetivamente. E não há dúvida, né, seja pelos dados publicados na transparência, seja pelas informações que nós levantamos, ou seja, por aquilo, obviamente, levantamos dentro do Tribunal de Contas. O que foi efetivamente gasto, ou seja, pago, desembolsado pelo Estado, infelizmente, é triste falar, mas foi aquém, foi abaixo do mínimo constitucional. Minas Gerais se juntou a apenas um estado, de Roraima, em diminuir, no ano da pandemia, o valor gasto no que diz respeito ao mínimo constitucional. Então, e se comparado ao ano anterior, Minas foi o único estado, na verdade, o único estado da federação que diminuiu investimentos no período da pandemia. E seja por um dado ainda mais assustador, que o estado aumentou a sua arrecadação. O estado vem numa crescente de aumento da arrecadação, ou seja, com dinheiro em caixa, no que diz respeito à questão da Covid, previa-se, tinha uma expectativa até de perda de arrecadação. O governo federal, para confrontar isso, repassou recursos a todos os estados da federação a título de perda de arrecadação. Em Minas Gerais foram 4 parcelas de 750 milhões de reais, e totalizando aí 3 bilhões de reais. Em Minas Gerais, desses 3 bilhões que vieram a título de perdas durante esse período, investiu na pandemia apenas 1 bilhão de reais. Apenas 1/3 daquilo que Minas recebeu para compensar suas perdas foi investido em combate à pandemia. E qualquer cidadão, em qualquer cidade do nosso estado, que esteja acompanhando isso, vai confirmar a necessidade que sua cidade teve ou está tendo de mais recursos para combater a pandemia. O hospital, a Santa Casa, que ele é atendido na sua cidade ou na sua região, ele vai confirmar a necessidade. Nós temos hospitais que não estão dando conta de pagar ou ampliar sua equipe, ampliar seu leito, comprar medicamentos, né? Ou seja, o Estado teve dinheiro, não investiu e está fazendo caixa com isso. A lógica privatista do governador de guardar dinheiro não funciona na vida pública. Na vida pública, você tem que fazer do dinheiro público ou do lucro da administração pública, aquilo que arrecada, serviço e bem prestado. Na pandemia faltou, e infelizmente poderíamos ter salvo muitas vidas se o Estado tivesse ou cumprido com a regra da vacinação em dia, ou gastado com efetividade, ou pelo menos o mínimo garantido na legislação, na saúde. A CPI recomendou que o Estado corrija essa situação. Então, qual será o papel daqui para frente para o acompanhamento dessa recomendação? Caberá à Comissão de Saúde fazer essa fiscalização mais de perto? Sobretudo esses três, Ministério Público, Tribunal de Contas e a Comissão de Saúde, possa, a partir dessa comprovação, acompanhar a execução e a gente possa mudar esse caminho em Minas Gerais. Na última audiência da CPI, que audiência é essa que ouviu convidados, nós recebemos o presidente da Associação Mineira de Municípios e a presidente da Federação. Ambos, seja representando os hospitais filantrópicos, seja representando os prefeitos, denunciaram e comprovaram, seja da parte de um ou de outro, a falta de repasse ou atraso de repasse. O governo deve, na área de saúde, hoje, mais de quase 7 bilhões de reais aos prefeitos e não tem transferido esses recursos. Na última edição do Assembleia Fiscaliza, que terminou no início de julho, o foco principal também foram as ações do Estado no combate à pandemia. E nessa edição, chamou a atenção um questionamento que o senhor fez diretamente ao secretário de Estado da Fazenda, Gustavo Barbosa, quanto ao saldo das contas bancárias do governo de Minas. Com a polêmica envolvendo esses dados
eles são, de fato, sigilosos, como o secretário alegou, desde a gestão anterior, que era do partido do senhor, o PT? Qual a importância de a Assembleia ter acesso a essas informações? Coincidentemente, Marco, o governador deu uma entrevista semana passada falando exatamente da transparência do seu governo. E a prova concreta é que não é transparente na dimensão que o governador assim anuncia e propaga em seus discursos. Na prática, o governo esconde informações fundamentais. E qual é a importância desta informação? Para a gente saber a comparação entre o que se arrecada e se gasta, nós temos o site da transparência. E eu comecei exatamente nessa audiência do Assembleia Fiscaliza perguntando isso ao secretário. Secretário, eu posso usar como base de referência o site da transparência para saber o que se arrecada e o que se gasta no Estado? Obviamente, ele disse que sim. Né? Quem quiser acompanhar vai ver, porque é ali que a gente tem clareza do que se arrecada e gasta. E depois comprovada nas contas publicadas pelo Tribunal de Contas e avaliadas. E nós temos esses dados comprovados. E naquele momento, o Estado tinha previsão de mais de 8 bilhões em caixa. E eu perguntei ao secretário, ele disse exatamente que podia usar isso como base. Em seguida, perguntei também sobre a folha de pagamento. Quanto significava a primeira parcela que o Estado hoje repassa aos seus servidores? Algo em torno de 70% dos servidores, o que corresponde a 2,2 bilhões de reais. E quanto era a parcela subsequente à segunda parcela? Algo em torno de 500 milhões, os 30% que faltam. Então, quando você pega esses números, que o Estado está gastando para pagar a primeira parcela, e o que falta, na verdade, para ele acertar tudo de uma vez só, são 500 milhões de reais. Então, quando o Estado vai sequencialmente criando uma narrativa de que a situação ainda é de calamidade, a situação é grave, a situação do Estado ainda é de penúria, você tem dados que comprovam o contrário, porque o Estado vai aumentando a sua arrecadação todo mês, o último quadrimestre comprovou isso, o Estado arrecadando ainda mais, e quando o que falta para você fechar a equação? Saber, nas contas bancárias, o Estado tem 3 contas, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal e no Itaú. Quanto tem de saldo financeiro, não é fiscal? O que a gente está vendo é fiscal, o que entra e sai é fiscal. Agora, o que foi desembolsado? Porque você pode dar um cheque, imagina o cidadão que está nos ouvindo, mas o que o deputado está falando? Você pode ter um dinheiro na conta, ou pode não ter também, e dar um cheque, e o cheque não caiu ainda. Você pode empenhar um recurso e não pagou ainda. O financeiro é diferente do contábil. Então, a grande dúvida hoje, para nós, é sabermos, entre o que está contabilmente anunciado, o que é real no financeiro, na conta. E é isso que a gente está cobrando do Estado. Governador, o secretário que estava ali, falando em nome do governador, a pergunta foi: qual é o saldo bancário? E aí, Marco, ele veio com uma justificativa de que no governo passado essa informação não era dada. Eu, particularmente, não sabia que foi negada essas informações. À época, eu tinha essas informações. Se foi negado a eles de forma irregular, e eu não sou responsável por isso, nem muito menos conivente, e eu disse claramente para ele: diga isso, que eu vou criticar. Se o governo passado usou, como ele está dizendo que vai usar da lei de acesso à informação para justificar o sigilo dessa informação, foi um dado equivocado, errado do governo passado, que eu não sou conivente, não assino embaixo. Se eles aceitaram, à época, essa justificativa, eu não aceito, a sociedade mineira não aceita, e a Assembleia Legislativa, como poder fiscalizador, deve ter essa informação. O saldo bancário do Estado nunca foi um dado criteriosamente sigiloso que coloque em risco a situação do Estado. Para encerrar, o artigo que eles usam da Lei de Acesso à Informação é o artigo 23, incisos 2º, 4º e 7º, que falam sobre o risco dessa informação à nação. Podemos trazer esse entendimento da lei federal para o Estado, colocar em risco a situação internacional de negociações do Estado? De forma alguma. Se o Estado tem dinheiro em caixa, isso vai colocar o Estado numa situação boa. Mas aonde está o X da questão para a gente encerrar a análise do porquê o governador esconde essa informação? Porque põe em xeque toda a sua construção na narrativa, onde ele coloca a culpa que a situação está irregular e não consegue repassar todo o dinheiro para os prefeitos.
porque ele não consegue, por conta da situação difícil que o Estado passa, ele não consegue pagar em dia os servidores, porque ele está construindo uma narrativa para chegar na beira da eleição e acertar com os servidores, sendo que ele já tem condição de fazer isso agora. E fica a pergunta, qual é o saldo nas contas do governo do Estado? Outra discussão importante que mobilizou a Assembleia nos últimos meses envolve o PL do acordo de reparação da Vale com o Estado pela tragédia de Brumadinho. O senhor, como líder, participou diretamente dos entendimentos para que R$ 1,5 bilhão de reais sejam destinados aos 853 municípios do Estado por transferência direta, inclusive com uma PEC nesse sentido que a Assembleia acabou de aprovar. Por que essas modificações foram necessárias? Olha, o Estado, infelizmente, se negou, né? O governador não quis participar de um processo de construção coletiva com a Assembleia Legislativa. A Assembleia, desde o início desse acordo, não foi chamada a participar. Boa parte dos interessados, diga-se de passagem, aqueles que foram atingidos durante naquele trágico e criminoso incidente da Vale em Brumadinho, e a Assembleia, cumprindo o seu papel, neste momento, quis debater o assunto. Nós não podemos ser um poder apenas de homologação. O governador manda para cá e a gente homologa. O papel nosso é fiscalizar o que está acontecendo, debater e propor ações. E foi esse o papel da Assembleia. É importante registrar que, primeiro, boa parte dos 37 bilhões de reais deste acordo estão indo diretamente para aquela região, para aquelas cidades. Essa é a grande verdade. E apenas 11 bilhões destes 37 é que vieram para a Assembleia. Dentro dos 11 bilhões que vieram para a Assembleia, o Estado, o governador, escolheu várias ações. Várias, inclusive 410 milhões de reais para contratação de terceirizados, mais 20 milhões de curso, mais ações de troca de fiação e estrutura, milhões de reais para reestruturação da cidade administrativa. Quem escolheu essas coisas, que não são prioridade neste momento, é o governo do Estado. Isso o governador não quis conversar, não quis discutir o porquê dessas escolhas, no mínimo, estranhas, incomuns, ao se tratar de um recurso tão valioso e tão caro neste momento. E por isso, a grande discussão era como fazer com que parte desse recurso que nós vamos discutir, volto, o programa todo o acordo é de 37 bilhões. O que a Assembleia vai votar é 11. E o que nós discutimos é uma parcela pequena, de 4,5%, correspondente a 1,5 bilhão, que fosse distribuído para todos os municípios. Por quê? Porque grande parte vai para a região. Parte desses valores é para indenização. Agora, boa parte corresponde àquilo que no acordo compreendeu-se como ressarcimento ao Estado, como perda de arrecadação que o Estado teve nesse período. Se o Estado perdeu, consequentemente, os municípios também perderam. E nós compreendemos que nada mais justo que pequena parte deste total fosse distribuída aos municípios. Feito isso, e para concluir, a opção mais correta, mais justa que nós entendemos é que fosse feita uma distribuição equânime, numa tabela por divisão habitacional, onde todos os municípios assim recebessem. E a forma mais ágil e que pudesse garantir a sua execução é um modelo de transferência direta, que nós já temos aqui em emendas impositivas que assim foram feitas e tem funcionado. O município, seja a população, seja a Câmara Municipal, tem condição de fiscalizar isso e não tem ninguém mais apto a escolher o que é demanda do seu município do que o prefeito. Então, a transferência direta, ela permite que o prefeito use com mais agilidade, mais facilidade e com mais responsabilidade esse recurso. O governo queria que isso fosse feito através de convênio. A compreensão foi que uma PEC, uma mudança na Constituição que permitisse claramente essa transferência fosse apresentada. Assim aconteceu, houve uma apresentação, um acolhimento quase que da totalidade dos deputados. O projeto foi votado em primeiro e segundo turno na Assembleia, com quase 70 deputados votando, inclusive da própria base do governo, compreendendo que não só a forma era melhor, como o modelo proposto de transferência direta a partir da PEC solucionaria o problema.
Uma última questão, deputado. Desde o início do mandato, o governo Zema tenta avançar uma pauta de privatizações, sob o argumento de aumentar a capacidade de investimento em setores estratégicos. As principais privatizações seriam a da Codemig, cujo projeto já está há algum tempo na Assembleia, da CEMIG e da Copasa. Uma comissão extraordinária para o assunto foi criada recentemente na Assembleia e, no caso da Companhia Energética, também foi instalada uma CPI para apurar supostas irregularidades na gestão. Como que a oposição encara esse debate? Algumas dessas propostas de desestatização pode avançar na casa? Há clima para isso? Eu não acredito, Marco. Você pega um caso específico, porque aí não é uma questão de oposição nem da Assembleia como um todo. É ou da incompetência do próprio governo, ou da cortina de fumaça que ele faz em torno disso, ou mesmo uma questão de colocar essa dúvida que o governador tenta colocar. Vou dizer isso por quê? Você pega o caso específico de uma que ele já poderia ter vendido, ou parte dela, que é a Codemig. O Estado tem autorização para vender. A Assembleia já votou isso. Aliás, desde o governo passado, 49% já estava autorizado. Aí qual a compreensão que a gente consegue ter disso? Não consegue. Porque se o discurso é privatista, se a intenção é privatizar, e ele tem as condições dadas para fazer isso, vem na Assembleia, faz um acordo, propõe isso, dá as diretrizes pelas quais tem o interesse e o objetivo que vai usar o dinheiro, e não faz. Qual é a intenção do governo? Aí depois ele vem com a lógica da CEMIG. E a CEMIG agora, com graves denúncias, foi criada uma CPI na Assembleia, como você relatou, para averiguar essas denúncias, onde o governo está cada vez mais, como eu digo, arrochando, tirando a capacidade de investimento da CEMIG. O governador, para todo lado que tem oportunidade, critica a gestão da CEMIG, diz da incapacidade de investimento, de solucionar problemas, mas esquece de dizer que quem escolhe o presidente da CEMIG é o próprio governador. Então, ele cria para a sociedade uma narrativa de que a empresa não é capaz de exercer sua função. Não aprova investimentos necessários para ela investir, para que a sociedade tenha a impressão, então, de que, ao privatizar, será a melhor alternativa. Então, a prova, e aí nós temos várias outras em outros estados, é de que a privatização encarece, precariza o serviço. Então, eu não acredito que isso vai acontecer em Minas, apesar do jogo que o governador faz, de querer vender essa imagem para a sociedade. Eu acho que a Assembleia cumprirá com o seu papel, até porque é previsto na Constituição Mineira de que, para a venda da CEMIG, será necessário um referendo popular. Então, não acredito que a sociedade mineira caia nessa conversa, nessa cortina de fumaça que o governador insiste em construir ao entorno das privatizações. Deputado Ulisses Gomes, muito obrigado por participar conosco mais uma vez do Visão Parlamentar. Eu que agradeço, um abraço, estamos sempre à disposição. Esse foi o Visão Parlamentar com o deputado Ulisses Gomes, do PT, líder da minoria na Assembleia. Conversamos sobre o relatório final da CPI dos fura-filas da vacinação e ainda sobre outras matérias em debate no Parlamento, como o acordo de reparação da Vale pela tragédia de Brumadinho e privatizações. Para rever esta e outras entrevistas com deputados estaduais mineiros, acesse o nosso portal. Obrigado pela companhia e até a próxima.